Boa noite. Boa noite. Chuva volta a causar estragos em São Paulo. O teto de um hangar do aeroporto de Congonhas desabou. Continua a caça aos atiradores que mataram 12 pessoas na França. E polícia francesa coloca país em alerta máximo contra o terrorismo. Em Paris e em São Paulo, homenagens aos mortos no atentado de ontem. O governo federal pretende economizar quase 2 bilhões de reais por mês com cortes no orçamento. Sabesp é autorizada a multar consumidores que gastarem água demais na Grande São Paulo. Chuva forte volta a castigar a cidade de São Paulo. No aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, o teto de um hangar desabou. O repórter Luciano Penteado está no local e tem mais informações. Luciano. Juliana, a chuva desta tarde aqui em São Paulo durou cerca de 2 horas, mas provocou vários transtornos pela capital. O aeroporto de Congonhas chegou a ficar fechado para pousos e decolagens, mas agora à noite a situação já está normalizada. Por volta das 19 horas de hoje, um hangar desabou aqui em Congonhas. Foi o hangar da empresa de táxi aéreo Target e também da companhia aérea TAM. O teto, não é parte deste teto, desabou sobre várias aeronaves, mas ninguém ficou ferido. Os prejuízos deste acidente ainda estão sendo contabilizados. Bem, também foram registradas várias quedas de árvores pela cidade. No total, a CET registrou 18 quedas de árvores, incluindo uma árvore de grande porte na região da Avenida Paulista. Bem, as chuvas também provocaram vários pontos de alagamentos pela cidade. Houve 26 pontos de alagamento intransitáveis, onde o motorista precisou ter muita atenção para circular na tarde de hoje. Pela cidade de São Paulo, 120 semáforos apresentaram problemas e não funcionaram hoje à tarde. A chuva foi mais forte desta vez nas regiões central e também na região sul da cidade. Nos bairros do Morumbi e também da Consolação, chegou a chover granizo. Voltamos ao estúdio. Valeu, Luciano. Sabesp é autorizada a multar consumidores que gastarem água demais na Grande São Paulo. O cálculo da sobretaxa valerá sobre a água consumida a partir de hoje. E a cobrança para quem exceder o limite de consumo já virá na fatura de fevereiro. A conta média de consumo será feita levando em consideração o período entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2014. Quem exceder o consumo em até 20% da média pagará uma multa de 40%. Quem exceder o consumo em mais de 20% será multado em 100%. A sobretaxa não será cobrada em relação ao esgoto. A estimativa é que a cobrança extra afete 440 mil consumidores. Estarão livres de multa pessoas com consumo inferior a 10 metros cúbicos mensais. Além disso, a Arcesp determinou que a Sabesp fica obrigada a divulgar com 24 horas de antecedência os locais que poderão ter falta de água devido às manobras de redução de pressão feitas pela companhia. O verão está só começando, mas as temperaturas têm se mantido em elevação em todo o estado de São Paulo. E de acordo com a meteorologia, não há previsão de mudanças para os próximos dias. O calor vai continuar e as chuvas também. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para amanhã em todo o estado de São Paulo. Todo o estado de São Paulo terá mais um dia típico de verão. Em todas as regiões paulistas, o predomínio será de sol, céu azul. À tarde, as nuvens ficam mais carregadas e aí pode chover forte. O calorão continua. Máxima amanhã de 36 graus em Presidente Bernardes, 36 também na cidade de Araraquara. E na faixa litorânea, os termômetros batem na casa dos 35 graus amanhã à tarde. Segundo os meteorologistas, essa condição de sol, calor e pancadas de chuva não tem previsão para mudar. Vamos ver as temperaturas? A madrugada será fresquinha, 21 graus, mas amanhã à tarde a máxima chega aos 33. No fim de semana esquenta mais. Os termômetros alcançam os 34 graus no sábado e os 35 graus no domingo.
Na França, a caçada aos terroristas que atacaram a revista Charlie Hebdo e mataram 12 pessoas continuou. Em todo o território francês e principalmente em Paris, as forças de segurança fazem policiamento ostensivo. Autoridades francesas disseram que pelo menos 90 testemunhas foram interrogadas e 9 pessoas detidas. Por conta do medo instalado no país, o governo elevou ao máximo o nível de alerta na região da Picardie, localizada ao norte de Paris, onde os 2 terroristas teriam sido reconhecidos pelo gerente de um posto de gasolina onde pararam. De acordo com a testemunha, eles estavam fortemente armados. O carro que usavam foi abandonado no local. A polícia divulgou fotos dos suspeitos, os irmãos Sherif e Said Kouachi, franceses de 32 e 34 anos. Ontem à noite, um rapaz de 18 anos se entregou à polícia após ver seu nome circular nas redes sociais. Ele afirma ser inocente, dizendo que estava na escola no momento do ataque. E hoje, a França e diversos países fizeram 1 minuto de silêncio. Ao meio-dia, os sinos da igreja de Notre-Dame de Paris soaram em memória aos cartunistas, jornalistas e policiais executados ontem. O minuto de silêncio se repetiu na Praça da República, onde as pessoas formaram um círculo ao redor do monumento representando a liberdade. O presidente François Hollande liderou a homenagem oficial na sede da Prefeitura de Paris. As bandeiras em todo o território francês vão ficar a meio mastro por 3 dias. A Torre Eiffel, principal ponto turístico da capital francesa, foi apagada em sinal de luto pelas vítimas. O momento delicado proporcionou um reencontro entre 2 grandes rivais políticos. O presidente Hollande recebeu o ex-presidente Nicolas Sarkozy. Depois do encontro simbólico, Sarkozy declarou que era seu dever ter comparecido ao palácio para mostrar que o momento do país é de união em torno dos valores da República. As homenagens aconteceram em diversos países. Em Londres, o parlamento observou 1 minuto de silêncio mostrando cartazes com a frase "Eu sou Charlie". As bandeiras na residência do primeiro-ministro estão a meio mastro. O governo britânico reforçou o controle nas fronteiras do país, nos portos e também em pontos de controle britânicos em solo francês, como na estação Gare du Nord, de onde sai o trem Eurostar para Londres. Em Madrid, os deputados fizeram 1 minuto de silêncio diante do parlamento, com a presença do embaixador francês. A segurança na capital espanhola também está em nível máximo. Uma das áreas mais vigiadas é a estação Atocha, onde ocorreu o atentado terrorista em 11 de março de 2004, em que morreram 192 pessoas. Aqui em São Paulo, integrantes da colônia francesa e funcionários do consulado da França fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado terrorista contra o jornal Charlie Hebdo. Segundo o cônsul-geral Damien Lojas, o ato ocorreu na França e nas colônias francesas no exterior como solidariedade às vítimas e seus parentes. O cônsul pediu que os brasileiros que estão na França ou têm planos de ir ao país mantenham suas viagens. Apesar de admitir que o ataque foi um grande choque, Lojas ressaltou que é importante não ceder ao pânico. Traumatizada, a França se assusta com mais 2 casos de violência e morte. Mas as autoridades acreditam que não há relação entre a morte de uma policial e a explosão de hoje com o ato terrorista de ontem. Em Montrouge, a polícia atuava numa colisão entre 2 veículos quando um dos motoristas passou a disparar com uma metralhadora. Uma policial morreu baleada e um funcionário de limpeza ficou ferido. Ainda não há confirmação da prisão do atirador. No centro da França, aconteceu uma explosão na frente de uma lanchonete especializada em comida árabe, perto de uma mesquita. Uma fonte policial afirmou que se trata de um ataque criminoso. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Bom, tivemos um probleminha com o áudio do José Neumann e vamos tentar restabelecer. Daqui a pouco a gente tenta reprisar esse comentário que foi ao ar no Jornal da Gazeta, edição das 7 horas.
O governo federal publicou no Diário Oficial da União o corte de 33% em relação ao que estava previsto para o orçamento 2015. Com isso, o governo federal deve economizar 1 bilhão e 900 milhões de reais mensais no orçamento deste ano. Mas o corte ainda é provisório, porque o decreto só terá validade até que o Congresso aprove o orçamento da União para este ano. A expectativa é de que a votação ocorra até março. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, já havia afirmado que o governo iria promover cortes nos gastos públicos. A capital paulista e o prefeito Fernando Haddad sancionou proposta que permite o parcelamento de dívidas com o município. De acordo com o decreto publicado hoje no Diário Oficial do município, pessoas físicas e jurídicas poderão dividir o pagamento de tributos atrasados em um período de até 10 anos. O programa, que recebeu o nome de PPI, Programa de Parcelamento Incentivado, vai oferecer ainda descontos de até 85% dos juros da dívida e de 75% da multa caso o pagamento seja feito em uma única parcela. A ferramenta tem como objetivo aumentar a arrecadação dos cofres públicos, mas ainda não há estimativa de quanto São Paulo irá arrecadar com o programa. O PPI não era utilizado pela Prefeitura desde 2011. E segundo informações dos jornais do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, o prefeito Fernando Haddad do PT teria convidado o deputado federal Gabriel Chalita do PMDB para assumir a pasta da Educação, no lugar de César Calegari. Por enquanto, a prefeitura não se pronunciou sobre o assunto. A eventual ida de Chalita pode dificultar a estratégia do PMDB de ter candidato de oposição em 2016. A legenda cogita ter candidatura própria com Paulo Scaff e até Marta Suplicy, que poderia deixar o PT para ingressar no PMDB. Ex-secretário estadual de Educação na gestão Geraldo Alckmin, Chalita foi adversário de Haddad nas eleições de 2012, porém apoiou o petista no segundo turno contra José Serra. Trabalhadores da Volkswagen entram no terceiro dia de greve para tentar reverter as demissões na fábrica de São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. A queda na venda de veículos no ano passado é uma das causas apontadas pela montadora para o desligamento de funcionários. Emerson ainda estava em férias coletivas quando recebeu o telegrama com a notícia de que seria demitido. Ele trabalhava como pintor na Volkswagen havia 6 anos. Tenho esposa, 2 filhos. Um acabou de nascer, tudo, e é isso aí, agora vamos ver, não sei. Agora até eu tô perdido, entendeu? Não sei o que eu faço. Para tentar reverter a demissão de 800 trabalhadores, os 13 mil funcionários da Volks se mantêm em greve há 3 dias. Por orientação do sindicato, os operários entram na fábrica, mas permanecem de braços cruzados. Todo mundo unido, tá todo mundo junto, numa luta só, e eu tenho certeza que a gente vai reverter esse quadro. Na Mercedes-Benz, os metalúrgicos interromperam a produção durante 24 horas, em protesto às 244 demissões, segundo o sindicato, que ocorreram no fim do ano. Os sindicalistas dizem que as montadoras não honraram o acordo firmado em 2012, que garantia a manutenção do emprego até março de 2017. O acordo foi pensando em não ter demissão nessa fábrica. Uma vez que a fábrica demitiu, essas 800 telegramas que ela passou, ela literalmente quebrou o acordo. A Volkswagen alega que o acordo foi firmado com base numa previsão de vendas que não se confirmou. Diz que aumentou muito a concorrência com outras empresas que montaram fábricas no Brasil. E lembra que a unidade dela, de São Bernardo do Campo, é a que paga os salários mais altos. Mesmo com o desconto no IPI, as vendas de carros novos recuaram. Em 2014, houve queda de 7% na quantidade de emplacamentos. Foi o pior desempenho da indústria em 5 anos. A confiança do consumidor reduziu-se no médio e longo prazo. Tá certo? Isso tudo fruto exatamente de várias informações macroeconômicas existentes, no sentido exatamente das dificuldades que o país irá enfrentar ao longo dos próximos anos. Existem recursos para financiar a sociedade, apenas a sociedade hoje não tem renda suficiente, entendeu, para assumir esse novo tipo de endividamento. O professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista em gestão na cadeia automotiva, diz que para competir em condições mais favoráveis, as montadoras que se instalaram há mais tempo precisam enxugar os custos para investir em tecnologia.
Para aquelas que, de uma forma geral, não têm outras alternativas para fazer frente a essa necessidade de maior competitividade, diria que, vamos supor, a demissão acaba sendo uma alternativa. A seguir, as últimas notícias do ataque na França. E ainda, a reunião entre Estados Unidos e Cuba ocorrerá em 21 de janeiro. Na Indonésia, mergulhadores entram no mar de Java para vasculhar os destroços do avião da AirAsia. Na Indonésia, mergulhadores da Marinha entram no mar de Java para vasculhar os destroços do avião da AirAsia. As equipes de resgate tentam encontrar a caixa preta que contém informações que podem explicar o que causou a queda do avião. De acordo com Bambang Soelistil, chefe da agência de busca e resgate, mais de 80 mergulhadores estão em navios nos arredores do local onde foi encontrada a cauda da aeronave. É nessa parte que a caixa preta fica localizada, porém as equipes consideram a hipótese de ela ter se desprendido. Soelistil informou ainda que a baixa visibilidade e as fortes correntes continuam prejudicando as buscas. O voo da AirAsia desapareceu dos radares no último dia 28 de dezembro, com 162 pessoas a bordo. Não houve sobreviventes. A primeira rodada das conversações para a normalização das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba se inicia em 21 de janeiro, em Havana. O anúncio foi feito hoje pela porta-voz do Departamento Norte-Americano de Estado, Jen Psaki. Segundo ela, a delegação americana deverá ser liderada pela vice-secretária de Estado para a América Latina, Roberta Jacobson. Esta rodada de conversações deverá aprovar um cronograma para os próximos encontros, que permitam avançar em detalhes a normalização das relações. E de acordo com dissidentes do governo de Havana, Cuba liberou hoje mais 2 presos políticos que são membros da organização opositora ilegal União Patriótica de Cuba. A liberação faz parte da reaproximação histórica anunciada pelos 2 países no último dia 17 de dezembro, após 51 anos de hostilidade. E voltamos a falar sobre o ataque terrorista na França. Segundo informações do jornal Le Monde, 2 carros explodiram na periferia de Paris na noite de hoje. As autoridades ainda não se pronunciaram sobre o que teria provocado as explosões e se elas têm alguma relação com o atentado ao jornal Charlie Hebdo. Ninguém ficou ferido. Até o momento, os 2 irmãos suspeitos pelo ataque terrorista que deixou 12 mortos ainda não foram capturados pela polícia. E agora voltamos ao comentário de política de José Neumann e Pinto. As corretas manifestações de repulsa da presidente Dilma Rousseff ao ato bárbaro contra a redação do Charlie Hebdo, elas podem perder completamente a eficácia, elas podem parecer mesmice retórica se ela não tomar 2 atitudes drásticas e urgentes. A primeira é mudar completamente a visão da política externa brasileira. O Brasil, para ficar diferente dos Estados Unidos, tem feito concessões à política de democracia e direitos humanos, seja na América Latina, em relação à Venezuela, Cuba, etc., seja em relação ao Oriente. Dilma foi ao exterior dizer que era preciso dialogar com o Estado Islâmico, dialogar com terroristas. Já tentou explicar, mas não explicou. Também tentou se aproximar do Irã, por causa da inimizade do Estado dos ayatolás com os Estados Unidos. Agora, o Brasil precisa entrar no bloco das democracias que não querem o terrorismo, porque esse ato é final, é o fim da picada, não dá mais para contemporizar com isso. A outra providência é de natureza interna. Ela está toda emocionada com o atentado contra a liberdade de expressão. Na verdade, o atentado era contra a liberdade de sorrir, de brincar, mais do que realmente de expressão. No entanto, não se conhece nenhuma repreensão que ela tenha feito. O ministro Ricardo Berzoini, das Comunicações, que anunciou em seu discurso um apoio a um debate sobre a questão da mídia, né? A questão econômica, né? A descompressão econômica da mídia. Acontece o seguinte, a Dilma tem feito pronunciamentos muito claros a favor da liberdade de imprensa. É preciso reconhecer isso. Mas sempre fez ouvidos de mercador quando o Berzoini anunciou essa prévia a uma censura, né?
aos meios de comunicação. Ela poderia ter telefonado para ele e dado uma bronca, como deu, por exemplo, no Nelson Barbosa, por motivo muito menos relevante. Não deu. Poderia também proibir o seu ministro da Comunicação de estar falando contra os seus princípios reiteradamente declarados de amor à liberdade de expressão e de opinião. Ou ela faz isso, ou vai cair aí na vala comum e ninguém mais vai acreditar nela no resto do mundo, né? É isso aí. Terça-feira estarei aqui de volta, direto ao assunto, para comentarmos mais coisas do Brasil, né? Até lá, viu? A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Neste domingo, 9h30 da noite, saiba mais sobre o Bom Senso Futebol Clube no Mesa Redonda. Assista agora Todo Seu e logo após, Hoje Tem.